que nós lemos, né, eles estão dentro da continuação do sermão, né, do Senhor Jesus, conhecido como Sermão do Monte, e especificamente onde ele vai falar sobre a oração, mas o que nós lemos aqui está específico mais para o jejum, não é a oração. Não lemos todo o texto, mas é um texto conhecido. Ele acaba de orientar, de ensinar os seus discípulos como deveriam orar, e aí tem a oração aí, padrão, digamos assim, né? Mal interpretada pela maioria, porque as pessoas, o ser humano, ele gosta de formalidade, ele gosta de criar uma formalidade, se prender a uma formalidade, se prender à letra. Lá no passado, o Senhor Jesus condenou também aqueles que se prendiam à letra, né? Apenas. E as pessoas gostam de se prender à letra, mas essa oração, né? Um estudo que se dá, quanto mais vamos tentando entender essa oração, que não é uma repetição apenas de palavras, essa oração que o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos, a oração do Pai Nosso. A grandeza que está nesta oração, né? A mensagem que o Senhor passa não é apenas estar repetindo essas palavras aí, que muitas das vezes as pessoas memorizam e entendem. Eu estou orando e eu oro várias vezes ao dia esta oração que o Senhor mandou orar. Não é o nosso foco, nossa análise aqui. Apenas se colocamos aqui, reflexão rápida, quando o Senhor Jesus, depois que ele fala da oração, ele trata sobre o perdão e logo a seguir sobre o jejum. É o que nós lemos aqui, no versículo 16, que nós lemos em Mateus 6. Quando vocês jejuarem, então vocês não, falando com os seus discípulos. Por quê? O jejum era uma prática comum. Era uma prática comum. E o Senhor não condenou o jejum, claro que não. Ele não disse, olha, vocês não devem estar jejuando. Não ordenou que façam, tal dia, tal por semana, uma vez por mês, tanto e tanto tempo, vocês devem estar jejuando. Não temos essa ordem dentro da palavra. Vocês devem estar fazendo isso periodicamente, cuidado. Não tem. Ele ensinou que ele é útil, ele é interessante, ele é edificante, evidentemente. Mas ele aqui adverte, né, aos seus discípulos de que os discípulos dele, os seguidores dele, não deveriam fazer de maneira hipócrita como os fariseus faziam, apenas para aparecerem diante das pessoas. E aí então ele disciplina, digamos assim, o jejum. Então a organizada deve ser assim entre vocês. Entre os meus seguidores, podem jejuar, tudo bem. Desde que, aí coloca as condições. Não os mostreis contristados, como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. O objetivo dos hipócritas era fazer isso, tocar a trombeta. Então, jejuar, ou fazer que jejuar, no caso, ainda que, mas se aparentar de maneira tão desolada, desconfigurado, abatido, para que todos vissem isso aí. Trazendo para os dias de hoje, a gente vê também as pessoas também, muitos interpretando de maneira ao pé da letra, ou meio que equivocada, a maneira como o Senhor ordena aqui, buscando também uma aparência de jejum. Jejum é bíblico. Mas o ensinar, mandar, ordenar o feito, nós já não temos, não encontramos esta autoridade para fazê-lo. A própria igreja está impondo às pessoas, mas o ser humano, para buscar se aparecer, dar uma aparência de santidade, começa então a ordenar, a disciplinar de forma diferente daquilo que o Senhor coloca aqui. Muitos começam a determinar, vamos fazer um jejum a partir da hora tal, do dia tal, e todos têm que estar dessa forma. Isso é uma imposição. Não temos essa base dentro da palavra para que nós estejamos como igreja ordenando as pessoas, determinando tempo, início e fim. De tal dia a tal dia agora vamos proclamar esse feito. Não temos. E aqui o Senhor condena a ação
Porque o fazer disso, na nossa leitura, no nosso entendimento, quando é imposto a alguém, a igreja impõe a alguém a praticar o jejum a partir da data X, do dia tal, horário tal, já está demonstrando querer se aparentar. Ou anunciar isso. A nossa igreja faz isso periodicamente, mensalmente, ou semanal, como for. Mas ela faz assim, e ainda escolhe o local tal e tal para fazer. Tem problema alguém sair daqui e ir a tal lugar para orar? Não tem problema nenhum. A partir do momento que eu começo a proclamar, que eu começo a dizer, olha, eu faço isso toda noite. Toda noite eu tenho o sacrifício de subir a tal lugar para fazer isso, porque paira, começa a pairar aí eu faço. Você não faz, não? Que valor tem, né, o fazer disso aí, do lugar A, ou B, ou C? Alguém está nos questionando? Vocês não fazem isso? Não vão para algum local assim para esse fim? Não temos esse costume. Está errado ir ao local determinado para orar? Não, está errado. Proclamar isso como doutrina, já entendo. Impor um sacrifício a alguém, que a pessoa é orar, é falar com Deus, conversar com Deus. E outro conceito, no meu estudo de hoje, não é análise de hoje sobre oração, né? Outro conceito equivocado, né? As pessoas tendem a orar, ou falam de oração, vamos orar, é porque tem alguma coisa pegando. Já viram isso? É muito comum, gente, vamos orar. Aí você vem a notícia atrás. Por que está acontecendo? Ora, mas é porque está na iminência de um problema, ou está passando já por um problema que vai orar? Não é essa também, é a orientação de oração, da palavra, né? Essa conversa com Deus, né? Mas lógico que o ato de se procurar esse lugar específico, né, para fazer, deixa também um transparecer de meio hipócrita, como os judeus faziam aqui, os fariseus faziam, de que nós estamos jejuando e queremos demonstrar que nós estamos fazendo. Então, a partir do momento que nós também vamos para um determinado ponto e proclamamos isso, que isso é um ensino a se fazer, e que eu faço isso toda semana, ou tantos dias por semana, explicitamente eu estou querendo dizer, eu faço, você não faz. Isso não demonstramos, não vemos aqui o valor, né, disso aqui, e nem o jejuar em si, tanta ênfase nele em si. Agora, o propósito, a intenção, por que você se absteve desse tempo A ou B ou C, maior ou menor, para falar com Deus? A bênção está aí. A intenção, ela é realmente voltada para uma comunhão com Deus, para a gratidão, para a petição, para como for. Para a comunhão com Deus, não importa se é uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, todos os dias, não importa. Agora o propósito, a intenção, que é edificante, né? Que vai determinar, né, o benefício dessa prática. Mas aqui o Senhor Jesus condena que eles não deveriam fazer, os discípulos dele não deveriam se portar dessa maneira, né? E falou, vocês, na verdade, se vocês fizerem assim, vocês recebem o seu galardão. É o que nós acabamos de falar. As pessoas gostam de receber um galardão, dizer, eu pratico o jejum, para ser visto como uma pessoa que é adepta, ao ensinamento do Senhor Jesus. Sim, é orientação, é útil, evidente, o próprio Jesus jejuou e orou, evidentemente. Porém, o parecer que está, o transmitir, o proclamar, vai receber glória apenas daqui, os homens. Porém, agora orienta, né? Vocês, quando jejuarem, falando com os discípulos, vocês ungem a cabeça e lavam o rosto, para não parecerem aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que está em oculto, ele vê, né, e te recompensará todas essas coisas. É a proposta do Senhor Jesus, é o ensinamento do Senhor Jesus. Ele mandou os discípulos, vocês podem orar, e lógico, e a prática do jejum, essa abstinência, dependendo do tempo, é lógico, é natural que a pessoa se abate, o seu físico, que é a abstinência mesmo, a abstinência da comida, da bebida, momento de estar voltado em comunhão com o Senhor, é uma decisão pessoal, é o que nós entendemos,
e é edificante. É edificante. Cada irmão, cada irmã decidir, eu vou jejuar, que o faça. Mas por favor, não vai ligar para o outro, eu estou jejum. Anunciar para a igreja piorou. É o que Jesus está condenando aqui. Apenas para dizer que está fazendo. Está tentando mostrar que eu estou fazendo, você não está. Então a edificação está no propósito, na intenção, e que Deus, o Pai, né, que o Senhor Jesus coloca aqui, é que vai estar recompensando. E o Senhor mandou que eles procedessem dessa maneira, que ele mandou ungir a cabeça, ele mandou lavar o rosto, ungir a cabeça, que era um procedimento, essa unção, né? Os judeus usavam, até mesmo para, lógico, o lavar, a purificação, a limpeza, a unção, também usavam até determinadas especiarias para perfumaria também. Mas os judeus conheciam muito a unção. O Velho Testamento fala muito disso aí, né? Para a aprovação de pessoas, né? Separação para o ministério, ungir reis, sacerdotes, utensílio, coisas, ungiam o óleo. Era uma sinal de aprovação, né? Usavam também para curas, doentes, feridas. Também ungir também a cabeça era um sinal de boas-vindas. Os judeus usavam também como sinal de boas-vindas. Quando chegava alguém na casa, para receber bem um visitante, usava essa prática. Demonstrava então a alegria. Então o seu Jesus, mano, ao invés de vocês ficarem moribundos e tristes para demonstrar que estão orando, unge a cabeça, porque era um ato de revestimento de alegria, de felicidade, o lavar o rosto para estar alegre, estar de uma maneira mais disposto, é isso aí. E esse ungir, né, que era usado, lembramos daquela passagem do Senhor Jesus ali na casa daquele fariseu, em Lucas capítulo 7, né, a partir do versículo 36, me parece ali, que ele entra na casa do fariseu, convida para entrar na casa dele, e ele entra. Mas o fariseu não cumpriu essa função aqui, inclusive que era. E depois vem aquela mulher pecadora, e vê que Jesus está lá, chega lá e vai, se coloca os pés dele, vai chorar, vai ungir. E depois o Senhor Jesus repreende ali o fariseu. Olha, eu cheguei, ao invés de você usar o de praxe, o de boas-vindas, que era, lá citou, o ósculo, era uma das boas-vindas, da recepção do judeu, na sua casa. E Jesus disse: eu cheguei aqui e você não deu ósculo, mas ela não cansa de beijar meus pés. Lavar meus pés, que é outro procedimento também de boas-vindas, também você não fez, mas ela fez. Ungir minha cabeça com óleo, você também não fez. Ela fez. Então, era costume de aparência, né? De aparência do ato nesse momento aqui, mais especificamente era usado, para estar alegre, estar contente e ungir a cabeça com óleo. Existia já falamos também o porquê dessa unção, que se ungia pessoas e objetos de consagração, também com aprovação, né? Coisas agradáveis, coisas boas, né? Coisas alegres, claro, para alguém estar sendo ungido para o fim, a função, momento de reverência, de muita identificação, né? De muita honra para a pessoa. E o Senhor então exige dos seus discípulos: vocês devem fazer dessa forma, demonstrar da melhor maneira que vocês, mesmo abatidos fisicamente, porque o jejum vai impor isso, dependendo do período que a pessoa ficar, é lógico, ela está com fome, vai estar meio desfigurada, é muito comum. Mas o Senhor ordena: vocês evitem, façam isso, unge a cabeça com óleo, abre o rosto, para demonstrar que vocês estão de outra forma, muito alegres, muito felizes. É triste quando nós, porque os hipócritas aqui usavam isso aí para demonstrar, de certa forma, uma tristeza, um cansaço, um sacrifício penoso. É o que sempre temos falado, né? O orar a Deus, muito menos, né? O servir a Deus jamais pode ser levado como um sacrifício, algo penoso. Eu tenho que andar moribundo, triste, muito carrancudo,
muito cabisbaixo, demonstrar muita tristeza, porque eu sirvo a Deus, porque é difícil, porque é dessa forma. Não é jamais, né? É muita alegria servir o Senhor, e essa prática desse sacrifício, né, santo que se faz, realmente é um sacrifício santo, quando feito dentro daquilo que o Senhor coloca aqui. Qualquer irmão, qualquer cristão que se propor no coração de praticar o jejum, está amparado pela Bíblia, grandemente abençoado por Deus, ele será, desde que ele o faça dentro dessas formas que o Senhor Jesus ordenou aqui. Mas o proclamar, o anunciar, o ordenar, muito menos, né? O anunciar que vai fazer, ou que tem o costume de estar fazendo, demonstrar abatimento pelo fato de estar fazendo, perde-se, é apenas, né, glorificado entre os homens e as pessoas, né? Mas que o Senhor possa nos motivar, né, nos despertar a estarmos em constante comunhão com Ele e preocupados em ser vistos por Ele, desenvolvermos a nossa vida cristã, a nossa fé cristã, o nosso comportamento cristão, preocupados com o Senhor, não preocupados com aqueles que nos veem, né, para que possa estar nos louvando, nos engrandecendo dessa ou aquela forma, né? E o Senhor realmente recompensa cada esforço, cada sacrifício vivo que se faz para Ele. Paulo, Romanos 12, escreve isso, né? Que realmente seja um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, né? Tudo que nós fizermos com um culto racional para servir no Senhor. Amém. Amém.